pessoal de outras turmas aí que não me conhece, Márcio Henrique, leciono no curso de Sistemas de Informação, Redes e Banco de Dados. Agradeço a presença da professora Terezinha. O assunto, na verdade, da área dela, responsável juntamente com o professor Geonel e a professora Rosa, pelo padrão, ou seja, pela formatação e pelo padrão científico da faculdade. A Lenise trabalha com sexto período. A Lenise Trabalha no sexto período. no sexto período. Assim, aqui. Então, pessoal, olha só. A ideia dessa oficina de hoje é tentar mostrar um pouquinho do que a tecnologia pode ajudar na elaboração do trabalho. A primeira questão aqui que eu quero chamar a atenção é a seguinte. Eu estou com o objetivo de mostrar como funciona o meu software, quais são os recursos, e estou utilizando para isso um cenário que envolve a documentação da Faceta. O que é importante para vocês observarem? Caso tenha um outro ajuste, ou precise de algum ajuste no padrão, ou que precise de uma formatação, eu quero que vocês compreendam como que isso pode ser feito. Então, eu não estou trazendo um padrão para a construção de documentos, ou um padrão de documentos. Eu estou trazendo alguns recursos, tentando mostrar para vocês alguns recursos que a tecnologia oferece, exatamente para que você tenha um ambiente produtivo de acordo com a norma. E a norma é flexível. Podem observar os últimos manuais que eles tiveram alguma mudança. Primeiro porque estão baseados na ABNT, NBR, ABNT, diversas, e essas diversas normas sofrem alterações. A gente percebe que elas, à medida que o tempo passa, ficam até mais fáceis de serem executadas. Mas a gente tem certamente alguns desafios, principalmente quando tenta executar alguma coisa que não é muito comum. Às vezes o manual não tem explicitamente como que você utiliza determinada formatação, ou como você segue, como você tem que apresentar determinado resultado. E aí é sempre importante observar que a própria norma da instituição tem lá a sua referência. E muitas vezes vocês precisam recorrer a essa referência para ajustar. Então eu vou tentar mostrar hoje um pouquinho esse padrão, mas o objetivo é, a partir de hoje, a gente conseguir acertar, principalmente com a equipe responsável pela elaboração das normas da instituição, um padrão a partir do software. Então, elaboração de trabalhos acadêmicos utilizando o software Open Source. A gente vai ver um pouquinho o que é o Open Source. Esse trabalho eu já tinha apresentado na faculdade onde eu estou fazendo mestrado, e fiz uma pequena mudança aqui, onde o foco é voltado para a solução Open Source e também na elaboração do documento, porque o objetivo inicial era trabalhar em cima da tecnologia que faz as referências. A gente tem bastante conteúdo, eu vou tentar trabalhar essa 1h30 que está programada para a gente cumprir esse roteiro. Se tiverem algumas dúvidas, ou se no final a gente tiver um tempinho aí, eu também me comprometo a tentar responder, ou pelo menos a gente tentar ajustar, para que vocês efetivamente, após essa oficina de hoje, possam migrar ou até mesmo desenvolver os próximos trabalhos utilizando esses softwares. Então, o que a gente vai ver? Software Open Source, talvez o desafio aí seja de deixar claro que é possível fazer um bom trabalho em cima de Open Source. Os softwares que vamos utilizar: Zotero, que eu acho a tecnologia diferenciada nesse cenário. Deixa eu voltar aqui. O Zotero é a ferramenta principal de hoje. OpenOffice e LibreOffice, que são dois pacotes. Na verdade, é tudo originado do mesmo software, mas hoje você tem duas opções. Um que é mantido pela Document Foundation e o outro que é mantido pela Apache Foundation. Tá? Tem pequenas diferenças, não vai dar tempo, é claro, da gente ver todas, mas eu vou mostrar pelo menos uma que existe. O Firefox, que é o browser mais indicado para você fazer a integração de todas as ferramentas.
A instalação desses softwares também vou mostrar. Então tem uma apresentação mostrando a sequência de instalação. O pessoal que já é de tecnologia vai tirar de letra. Quem não tem muito afinidade com a tecnologia vai, a partir do roteiro, conseguir fazer. Eu trouxe um roteiro bem detalhado. Instalação de estilos do Zotero. O que seria o estilo? Cada instituição segue um conjunto de regras. E o Zotero permite, a partir de arquivos de estilos, a gente poderia chamar de templates, ou de modelos, para confeccionar o trabalho. Eu acho que isso aí talvez seja o ponto mais importante do ponto de vista de utilização da tecnologia, principalmente quando você for publicar em uma revista ou em uma instituição acadêmica que tem um padrão diferente do que você está elaborando. Cadastro de referências. Eu vou tentar mostrar também como é que se faz um cadastro automático. Por isso eu fiz uma conexão com a internet aqui. Estou utilizando o 3G. Pode ser que na hora de mostrar não atenda as expectativas, mas eu vou tentar mostrar para vocês como é que faz um cadastro automático. A inserção de citações, como é que você coloca citações no texto, e a utilização de modelos de documentos. A utilização de modelos de documentos é o assunto mais amplo, então eu vou deixar para o final. Tempo que sobrar, eu posso tentar trabalhar com vocês. Olha só, Open Source, software livre. Eu acho que aqui tem um pessoal que está trabalhando já software livre. O que a gente pode guardar aí do software livre? O software livre é aquele que você baixa, instala no seu computador e utiliza sem ter que pagar licenças. Alguns projetos até pedem que você doe algum valor, mas, em essência, o software open source ele tem um código-fonte. Ou seja, se você, a partir daquele software, não resolveu 100% do seu problema, você pode pegar o código-fonte, que é toda a estrutura capaz de gerar o programa, fazer algum ajuste e assim atender a sua expectativa. O importante é que quando você faz uma modificação no código open source, você está fazendo um ajuste num trabalho que já foi realizado por alguém. Eu acho que é importante você valorizar esse trabalho. É exatamente essa valorização que favorece o crescimento e a disseminação. Nós temos grandes exemplos de software open source e, sem dúvida nenhuma, esses que nós vamos ver hoje são bons exemplos. O Firefox, que há muito tempo atrás a gente tinha uma tecnologia proprietária, ou seja, sem código-fonte, que você poderia utilizar gratuitamente, mas não dentro dessa perspectiva de poder ajustar, que é o Internet Explorer da Microsoft. E hoje você tem o Firefox como uma das ferramentas de navegação mais utilizadas, está entre os mais utilizados. Então é importante que a gente pode acreditar no open source. Eu falo com tranquilidade que você consegue automatizar rotinas, implementar soluções profissionais em cima de software open source. Então, para aqueles que ainda não tinham atentado para a credibilidade do open source, é esse o convite que eu faço. Então, olha só, a educação aberta, que basicamente visa levar a oportunidade de conhecimento em qualquer parte do país, em qualquer parte do globo, ela necessita hoje do software open source. Tecnologia custa caro. Se você vai comprar uma tecnologia para um determinado trabalho, muitas das vezes você vai ter limite de orçamento. Às vezes você também tem um software que te proporciona uma série de vantagens, mas você não tem um pacote exatamente para aquilo que você vai utilizar. E esse custo pode inviabilizar no seu projeto. Então, eu acho que é complicado a gente dizer que o software é caro demais. A gente pode dizer que talvez o custo de um software não seja adequado a um determinado projeto, a uma determinada situação. E aí o software open source encaixa muito bem em muitas dessas situações. Se você for procurar quem é que está utilizando o open source, você vai perceber que redes varejistas, grandes sites, grandes portais de tecnologia, organizações como organizações bancárias, organismos internacionais, empresas internacionais, multinacionais, milhares de usuários já fazem uso de software open source.
Por que eu estou chamando a atenção do Open Source? Porque talvez aconteça de você ter sempre trabalhado com determinada tecnologia. E eu acho que o que nos chama a atenção em relação ao uso de software é o respeito ao direito autoral. Alguém teve que se esforçar, alguém teve que trabalhar para que um produto tivesse disponibilidade no mercado. Claro que as empresas que fizeram isso visando ganhar dinheiro em cima da venda desse produto, desse software, elas fazem com razão a venda desse produto. E o Open Source é uma solução para que você pense como uma alternativa ou como talvez até a melhor opção para o seu projeto. Dá para acreditar no Open Source porque existem pessoas muito sérias trabalhando por detrás dele. Há pessoas que dizem o seguinte: não usa Open Source porque não tem suporte. Tá? Mas lembre-se, todo suporte tem custo. Ou ele está inserido quando você compra um produto, ou esse custo é a partir de manutenção mesmo, suporte. Você tem que ter um contrato e um suporte para a utilização desse software com apoio técnico. E geralmente os projetos Open Source, eles têm uma equipe disposta a fazer isso. Então, esse espírito de solidariedade, de trabalho em conjunto, faz com que o Open Source ganhe credibilidade cada vez maior. Às vezes a gente utiliza muito software que é Open Source e não sabe disso. Ou às vezes a gente utiliza softwares pagos, softwares proprietários, que são fantásticos e que desenvolveram-se a partir do desenvolvimento também de projetos Open Source, e a gente tem muitos casos para citar. Derrubei, eu acho que ele não está funcionando mais. Veja só, o caso do Zotero. O Zotero é um projeto que surgiu na Universidade de Basel e visa um software novo. Eu não coloquei aqui a data, mas eu acho que em 2005 que o projeto começou, e o objetivo dele é catalogar referências. Você vai escrever o seu trabalho, você vai construir o seu trabalho buscando conhecimento. E esse conhecimento está disponível a partir de livros, a partir de sites, a partir de artigos. E eu chamo a atenção com relação aos artigos, principalmente quando você se vê diante de um tema difícil de encontrar referências. Eu não tenho livro, eu preciso de livro. Claro, os livros são a base do que a gente tem hoje disponível nas bibliotecas, mas os artigos, principalmente os artigos científicos, eles são importantes. E eles trazem informações novas, recentes. Podem acreditar nos artigos, porque normalmente é dos artigos que surgem os livros. Normalmente é assim, não se faz, a construção do conhecimento não nasce geralmente do livro, nasce dos artigos, dos papers, e esses papers acabam sendo consolidados e transformados em livros. Então, quando você utiliza um artigo de credibilidade, você com certeza está fundamentando bem o seu trabalho. E você consegue hoje achar artigos em formato PDF, HTML e outros em diversos idiomas, e a gente tem à disposição a internet. É preciso atentar-se para as grandes bibliotecas, onde você acha praticamente de tudo. Eu acho um desafio muito grande alguém dizer assim: vou trabalhar um tema que não existe referência. É bastante difícil mesmo não ter referência e o tema ter chamado a sua atenção. Então, olha só, o Zotero integra com navegadores, faz sincronização de dados online. Integrar com navegadores é o seguinte: o Zotero tem uma interface, tem uma tela onde eu posso clicar e digitar? Tem. É a versão standalone. Você pode instalar no seu computador, igual eu instalei e vou mostrar para vocês. Mas se você não quiser instalar esse software e você tem o Firefox, você pode ir lá no Firefox e baixar um complemento. Você adiciona uma funcionalidade ao Firefox, que é a do Zotero. E aí você consegue trabalhar tranquilamente. Você gera a citação em texto, só da tese e bibliografia. Ou seja, a partir do Zotero você insere as suas citações e as suas referências. Permite definição de estilos. Ou seja, olha só que interessante, eu fiz um artigo para publicar na Faceta, mas a Faceta não aceitou o meu artigo porque a revista já estava cheia. Então você resolveu publicar em outra universidade. Você quer publicar em Berkeley. Vai lá, pega o arquivo de Berkeley e você consegue
publicar em alguma revista de Burn. E tem várias, Vancouver e uma série de outras instituições que já se tornaram ícones de formatação de texto. Então, para que você não tenha aquele trabalho de ficar ajustando qualquer margem, qualquer medida, ou o autor primeiro é maiúsculo ou é minúsculo, eu tenho que colocar pontinho, você vai usar uma template, esse estilo, e esse estilo vai fazer isso para você. Então, com 2 cliques na tela, você transforma um artigo que ia ser publicado em uma instituição, ou um jornal, uma revista, para ser publicado em outra. Integra com os principais editores de texto. Eu estou falando, e vou focar hoje, nos editores open source mais conhecidos, LibreOffice e OpenOffice. Mas você tem uma integração plena com o Microsoft Office. Se você tem a licença do Office, você pode utilizar o Zotero numa boa com ele. Se você não tem, aí você resolve com a Microsoft. Foi desenvolvido então pelo Centro de História e Mídia, Nova Mídia, da Universidade de Facebook. O Apache OpenOffice é o principal pacote hoje do escritório de processamento de textos, open source, em conjunto com outros, e que vem crescendo muito. O que vem acontecendo no caso do OpenOffice? A gente teve algumas versões diferentes. O OpenOffice surgiu, na verdade, chamava-se, deixa eu ver se eu lembro aqui, um editor de texto que vinha com, você comprava uma placa de computador, StarOffice, vinha o StarOffice. Ele era bastante pesado e o projeto iniciou com a Sun. A gente sabe que a Sun foi vendida para a Oracle e o projeto teve alguns forks de bifurcação. Então, desse projeto, a gente teve aí o BR-Office. Quem ouviu falar do BR-Office, por favor, levanta a mão. Ok. O projeto BR-Office fundiu-se a um projeto, que eu vou falar agora mesmo, que é o LibreOffice, que, na verdade, é uma versão, digamos assim, mais para a América Latina. E o OpenOffice você tem disponível no projeto da Apache Foundation. A Apache Foundation aqui assumiu esse projeto e ele vem sofrendo evoluções importantes. Qual deles utilizar? Olha, gente, isso é muito pessoal. Eu, particularmente, já usei BR-Office, surgiu o LibreOffice. Eu coloquei o LibreOffice no computador, achei que ficou melhor que o BR-Office. O OpenOffice ficou muito tempo sem atualizações, ou seja, o LibreOffice começou a ter mais evolução, lançar recursos, principalmente a questão, quando teve a mudança na mudança no padrão da língua portuguesa, o primeiro a se adequar foi o LibreOffice. O OpenOffice demorou um pouco mais. Mais recentemente, o OpenOffice lançou versões novas. Ele lançou a versão 4 e agora lançou a versão 4.1 rápido. Então ele está reagindo, está ganhando espaço. Eu particularmente gosto mais do OpenOffice porque eu acho que ele é mais rápido. Eu acho. Tá? Pode ser que seja porque o meu processador é um específico processador, o meu computador tem a minha quantidade de memória, eu não comparei com outros. Eu acho ele mais rápido. Agora, o LibreOffice, ele é mais amigável para o público brasileiro porque ele tem mais recursos em português. Então, vejam só. Eu aconselho vocês usarem um dos dois. Aquele que quiser detalhes, pode usar os dois. Você vai encontrar alguns atrativos a mais no LibreOffice, porque ele está mais voltado para a comunidade latina. O Firefox, acho que dispensa comentários, é um browser que ganhou espaço. Algumas revistas dizem que ele está em terceiro, segundo lugar, o browser mais utilizado. Mas por que é importante o Mozilla Firefox? Também é um projeto open source, que cresceu muito, confiável, funciona bem, e você pode integrar o Zotero nele com mais recursos. A comunidade do Zotero está desenvolvendo também essas funcionalidades novas para os outros browsers, mas ele funciona bem melhor que o Firefox. Na própria página do Zotero há essa situação. Como é que eu instalo o Firefox caso eu não tenha? Olha, aqui está o URL, você entra lá, baixa e instala com facilidade. Interface em português, então vai ser bem fácil. Se eu não quiser instalar o Firefox para utilizar o Zotero, eu baixo a versão standalone do Zotero.
Veja só, aí está o Zotero para Firefox. Então você entra na página zotero.org/download e tem aí o link para você baixar. Bem fácil mesmo. No Firefox vai aparecer, veja bem, quando eu estou instalando o Zotero no Firefox, eu estou usando, na verdade, um programa que tem a extensão XPI, que é um complemento do Firefox. Instalando esse complemento, você vai ver uma tela de sucesso de instalação. Se não aparecer, tem alguma coisa errada. E aí é interessante, a comunidade do Zotero, embora quase 100% em inglês o conteúdo que eles publicam, mas tem muita coisa de brasileiro lá, tem muita universidade do Brasil que utiliza esse projeto, você vai achar muito comentário, uma lista extremamente ativa, e se você tiver algum problema com ele, eles vão resolver. Eu aconselho, na verdade, se você tiver um problema de instalação, você nem precisa fazer a pergunta. Basta procurar na lista de discussão, que você provavelmente vai achar as respostas. Tá? Mas eu já tive, durante a construção do estilo, que entrar em contato com a comunidade e eles me responderam muito rápido. Quando você fizer a instalação do Zotero, vai aparecer, vai te direcionar para essa tela, que é a tela do site do projeto. E você pode se cadastrar. Por que você se cadastraria no site do Zotero? Porque vale a pena. Um exemplo. Você está fazendo um trabalho no computador que você tem em casa. O seu computador, ou na sua casa tem um computador lá que algumas pessoas utilizam. E aí você instalou, colocou algumas referências. De repente você vai viajar, ou você tem que ir para outro lugar, ou vir para a faculdade e trazer o notebook. Se você tem uma conta cadastrada, quando você instalar o Zotero no seu aquele computador, usando o Firefox ou não, usando a versão standalone, não importa, você pode fazer um sincronismo, todas as referências que você tinha cadastrado no outro computador são transferidas. Além disso, essa comunidade é extremamente ativa e você pode, se quiser, procurar referências na própria comunidade. Então o Zotero não é só um software, é um portal e você pode, inclusive, verificar a indexação das suas citações. Se alguém está citando você a partir do Zotero, ou seja, de uma referência que você tem, você vai verificar também. Então ele ajuda a construir uma rede de conhecimento, uma rede de citações, referências. Como é que você acessa o Zotero? Já a gente vai ver aqui, eu vou demonstrar, mas olha só, depois que o Firefox está funcionando, você vai em ferramentas e tem ali no menuzinho uma opção Zotero. Você clica lá. Se você quiser também, pode aparecer esse botãozinho aqui, está escrito Zotero no canto inferior direito do seu browser, Firefox, basta clicar e aparece a tela do Zotero. Aqui a instalação do OpenOffice. Entra lá no projeto openoffice.org, download. A versão que está lá agora é 4.1. Não tem segredo também. A instalação do OpenOffice é naquele estilo Next, né? O que você tem de especial é que você precisa ter runtime do Java. Você vai precisar de um pacote Java instalado, é só baixar também. Você baixa no site da Oracle. E a integração? Como é que eu faço com que o OpenOffice se comunique com o Zotero? Olha que interessante como é que funciona. O seu Firefox, a partir do momento que você abrir o Firefox, com a instalação do Zotero, vai aparecer o botãozinho para entrar no Zotero. O Zotero tem uma base de dados, né? Um conjunto de arquivos que ele armazena as referências. Quando você for no editor de texto para criar o seu texto e quiser usar as referências do Zotero, você tem que adicionar essa funcionalidade no teu aplicativo de escritório, no seu editor de texto. O Zotero já tem um pacotinho prontinho que funciona tanto para o OpenOffice quanto para o LibreOffice. E tem também, funciona para o Office da Microsoft. Todos os três eu já testei, já utilizei, funcionaram perfeitamente. Então você pode instalar em qualquer um desses três editores. Há também versões para Mac e para FreeBSD. Página de download do plugin. Então depois vocês vão ver lá, eu vou passar o link entrando nessa página, vocês vão ter que basta clicar e baixar e instalar. Não tem muito segredo. Esse plugin eu vou disponibilizar também por e-mail para todos vocês.
terão esses detalhes aí de como instalar. Aí as janelinhas de instalação, né? Depois que você for instalar a integração com o LibreOffice ou com o OpenOffice, a partir do próprio Zotero, você vai ter uma barrinha de progresso, uma indicação de instalação, um complemento. Ele vai te perguntar onde é que está a pasta do OpenOffice ou do LibreOffice. Ele costuma achar essa pasta automaticamente, ele procura e acha a pasta de instalação. O que pode acontecer? Pode dar problema na instalação. Coloquei um exemplo aqui. Geralmente esse problema, a maior parte das vezes, é porque você não tem Java. Instalou Java, pronto, resolveu. Então, se você clicou naquela telinha, ou naquele ferramentas Zotero, se você clicou no ícone, vai aparecer a telinha do Zotero. Essa é a tela do Zotero e agora eu vou mostrar, vou tentar conciliar aqui um ambiente dinâmico, onde eu vou mostrar como é que funciona, e também tem na apresentação, para vocês saberem como funciona instalação ou execução. Olha só, feito isso, você tem o Zotero. Eu vou mostrar para vocês. Ficou grande, né? Eu vou mostrar para vocês que eu tenho o Zotero aqui, ó, na minha barra de iniciar. Eu estou usando o Windows 7 e esta é a minha versão standalone. Ou seja, eu não estou utilizando nesse momento integrado ao Firefox. Mas como eu preparei dois ambientes para vocês, vou abrir uma outra máquina virtual aqui que está com o Windows XP. E nessa máquina virtual eu tenho aqui, vou abrir o meu Firefox. Para aqueles que estão longe, eu vou tentar aumentar um pouquinho a tela. Vou abrir o Firefox. E vejam, eu habilitei, lá no cantinho, do lado da palavra conectando, eu habilitei uma aba para o Zotero. Durante a instalação tem lá um lugar nele que você faz isso. Eu estou descrevendo no PowerPoint também como é que faz. Então pode aparecer aquele Z do lado esquerdo para você acessar. Além disso, você também pode utilizar ferramenta Zotero, do jeito que eu mostrei antes. Ou você clica aqui. Na verdade, 3 opções para você entrar no Zotero. Eu vou clicar aqui. Pronto, abriu o Zotero. Qual que é a interface do Zotero? O que tem nele? Vou tentar então dar mais um zoom aqui. Opa, não é isso que eu queria. Eu tenho que clicar exatamente na janelinha do Windows 7, porque eu estou usando um outro sistema operacional por baixo. Veja só, o Zotero permite que você crie pastinhas para as suas referências. Você coloca as pastinhas. E aqui você cadastra tudo que você está utilizando. Os livros, tese, achou uma tese interessante de doutorado, vai servir no seu trabalho, você pode cadastrar. Legislação, cadastra a lei. Pode digitar todos os dados, preenche os campos para utilizar a referência. E aí você vai construindo essa base de conhecimento, essa base de referência que você vai utilizar. Eu vou mostrar como é que se faz para cadastrar uma nova referência. Então, eu sei que quando eu estiver editando aqui, fica pequenininho, aí depois eu dou zoom para vocês enxergarem. Então vejam só, aqui tem um botãozinho mais. Se eu clico no botãozinho mais, eu posso adicionar artigo de jornal, artigo de periódico, um artigo da revista, publicações periódicas. E se eu clicar no botãozinho mais, aparece, olha só, vou ler para vocês. Apresentação, artigo de jornal, artigo de periódico, artigo de revista, audiência, carta, nem vou ler todos. Tem livro, capítulo de livro, relatório, documento, muita coisa. Na verdade, tem tanta coisa que o modelo do Zotero, aquele estilo que você vai utilizar, às vezes nem contempla todos. Tá? Porque vai depender do estilo que você está utilizando. E agora eu vou mostrar um pouquinho desse estilo. Mas só para cadastrar, vamos imaginar então que você quisesse cadastrar um artigo de periódico. Clica no botãozinho
do lado direito, aparece uma interface de cadastro. Vou tentar de novo dar um zoom para vocês enxergarem. Como eu estou cadastrando artigo periódico, olha só, muito fácil, eu vou digitar aqui o título, o autor, mas não é só autor. Tem o tradutor, tem o editor, tá? O colaborador. Você pode escolher ir cadastrando. Lembrando que você vai colocar o último nome e depois o restante. Tá? Se você quiser cadastro resumo, título da publicação, volume, edição, página, data, série, título da série, texto da série e por aí vai afora. Claro que eu estou falando de um artigo de periódico. Então eu tenho também o ISSN. Veja, o Zotero disponibiliza uma interface dinâmica para cadastrar as referências. Se for livro, ele vai pedir informação de livro. Se for artigo de periódico, ele pede informação de artigo periódico. Então assim você cadastra. Você pode, inclusive, mudar o tipo de publicação depois que cadastrou. O único inconveniente é o seguinte: você cadastrou o artigo de periódico, informou ISSN. Se você mudar para livro, ele vai falar, ó, você vai perder o ISSN, porque o livro tem ISBN. E aí ele não faz a conversão, porque os números não são iguais, a formatação é diferente, são cadastros distintos. E aí você informa. Outra coisa interessante, recomenda-se que quando você utilizou uma publicação disponível num site, uma publicação eletrônica pública, acessível, que você coloque nas referências, né? Para permitir que o leitor possa ter acesso. É a URL. Coloque a URL. Eu recomendo que você não coloque a URL do site onde você baixou. Você vai colocar a URL que, se clicar, já baixa o documento. Tá? Nem sempre essa URL estará disponível. Por isso, é extremamente importante você colocar a data do acesso. Senão, o leitor pode chamar de mentiroso. Se você disse que acessou em janeiro e ele está acessando em abril, não funcionou, não é problema de quem publicou. Mas pode ser que o site tenha sido remodelado, modificado, e a URL esteja fora. Quando você cita, olha só que interessante, quando você cita utilizando a URL de origem, ou seja, o local onde o artigo foi publicado, normalmente ele não sai do ar. Ele costuma sair do ar quando você cita outros que disponibilizaram por aí. Então, recomenda-se procurar a fonte mais confiável da URL para colocar. Data de acesso. Olha só o que você pode pôr aí. O nome do arquivo. Porque é normal quando você está fazendo o seu TCC, você usou, por exemplo, 80 referências. Alguém já pensou em usar 80 referências no TCC? Mas pode, não tem problema. Se você quiser fazer um TCC do capítulo, você pode colocar 80. E aí você se perde tanto arquivo. Tem um artigo fulano, qual que eu usei? Tem um arquivo que você acha, para você abrir e ler. Então você informa o arquivo, o local do arquivo e a pasta. Você pode criar um catálogo para a sua biblioteca, número de chamada, direitos, extra e as informações de cadastro. Então você pode fazer isso preenchendo manualmente todos esses cadastros. Mas o Zotero também pensou naqueles que, só de verem esse tanto de campo que eu mostrei, já ficaram desanimados. Falaram assim, eu nem tinha que colocar tanta informação agora, esses Zotero estão pedindo esse volume imenso de informações. Então primeiro eu vou certificar que estou na internet e estou conseguindo navegar. Estou conseguindo aparentemente. Bom, quem está construindo algum trabalho aí em cima de tecnologia, tem algumas revistas interessantes, e depois eu posso até passar para vocês uma lista, que a CAPES faz uma avaliação dessas revistas. E você consegue a lista indicando inclusive a credibilidade dessa revista, desse publicador. E outra coisa, veja bem, a Cielo indexa os documentos. Então são publicações de diversos jornais que você vai achar aí, diversas revistas. Gente, o que eu queria mostrar para vocês? Existe um indexador chamado DOI. E o DOI é uma URL que aponta para aquele publicador, a revista.
E ele tem uma numeração que identifica o artigo. Então, quando você escreve um artigo e publica em uma revista, se essa revista submeter esse cadastro ao DOI, você pode ter esta referência aí, para achar o artigo. Então, veja só, vamos tentar fazer a coisa pelo lado mais fácil. Eu vou selecionar esse DOI, copiar, vou abrir a minha telinha do Zotero, tá? Eu estou no Zotero agora do meu Windows 7, onde eu estou conectado na internet, e eu vou clicar nesse botãozinho mágico aqui, ó. Realmente é uma varinha mágica, tá? Você clica nela e aparece uma tela que vocês não veem. Legal para vocês. Por que será? Vocês não conseguem ver. Ah, seu Deus, não aparece. O Zoom It captura e mostra para vocês. Aqui eu estou usando o Zoom It. Olha só, tem uma janelinha para você digitar o ISBN, se for o livro, o DOI ou o PMID. Eu nunca cadastrei nada do PMID que eu não achei nos meus artigos algo indexado por ele. Mas o DOI, quase todos do Cielo tem DOI. E aí o que eu faço? Venho aqui nessa janelinha e colo aquele conteúdo que eu capturei lá na Cielo. E dou Enter. E aí, gente, vocês nem viram. Não deu tempo de eu dar zoom. E o artigo já está cadastrado. Querem ver? Aí, maximizando. E olha, já preencheu tudo para mim. Maravilha. Então eu já tenho um catálogo daquele artigo que eu vou utilizar no meu trabalho. Se ele já está cadastrado aqui, eu já posso utilizar. Nem tudo vai estar cadastrado, por isso vocês terão que cadastrar alguns. Há alguns tipos de publicação, ou seja, em função do que estabelece a ABNT, para você apresentar a bibliografia, a formatação, às vezes você vai colocar um tipo de documento que o estilo que você está usando não está adequado, ele não está seguindo a norma. Isso pode acontecer, e aí mais adiante eu vou mostrar para vocês que nem nessa situação você pode ficar desanimado com o Zotero. Porque um único ajuste desse tipo de documento, você pode atualizar o seu estilo e aproveitar aquela publicação que você tem, que aparentemente está cadastrada errada, e a hora que você utilizar o estilo correto ele vai corrigir. Então você não perde a referência. E isso é interessante também observar, que é o seguinte, às vezes a gente pensa, porque tem DOI está correto. Não necessariamente. Às vezes você tem um artigo cadastrado, tem DOI, você acredita que ele está correto e ele está preenchido errado. Tá? Agora, aqui nós temos um preenchimento. Aí nós vamos ver como que ele vai ficar com o estilo dentro do documento. Ok? Então vejam só, muito fácil de cadastrar. Eu nem vou fazer aqui correções, vou deixar do jeito que está para a gente ver como é que vai no documento. No documento eu vou utilizar o OpenOffice. O OpenOffice Write. Esse OpenOffice, eu já atualizei 4.1.401. Quem nunca tinha visto essa interface, levanta a mão, por favor. Alguns. Dá para fazer o texto. Eu diria que do mesmo jeito que você faz no Office da Microsoft ou no LibreOffice. Talvez não estejamos familiarizados com a apresentação, com o visual, a interface. Mas em termos de recurso, eu não sei dizer agora qual recurso que tem no Office da Microsoft que não tem aqui. Tá? Malha direta, ou vínculo dinâmico, ou... Quer ver um exemplo legal? Você quer fazer um documento em 10.000 páginas. O seu computador vai ter dificuldade de gerenciar. O LibreOffice ou o OpenOffice permite que você faça uma secção desses arquivos e consiga editar parte a parte. E você possa gerar o índice conforme a BNT fala, se você publicar múltiplos volumes, o índice tem que estar completo em todos eles. E se você publicou em mais de um idioma, ou seja, naquela publicação que tem diversos idiomas, você tem que ter um índice para cada um dos idiomas.
Então é possível fazer isso, por exemplo, usando o OpenOffice. Para facilitar um pouquinho o trabalho, eu criei um arquivo que tem já a formatação seguindo as orientações do manual da FACEC. Conforme eu havia dito no começo, é importante inclusive a presença do professor Terezinha, eu tentei colocar o básico. Então algumas coisas podem precisar ainda de ajustes. O que eu vou mostrar para vocês é como funciona a ferramenta. Porque vocês vão fazer o ajuste usando a metodologia certa. Se você ajustar um documento seu conforme a metodologia da FACEC, todos os outros que você for criar depois já estarão com aquela metodologia. Então pensem que esse pequeno trabalho de ajuste você faz uma vez só. Então vou escolher aqui o modelo. Olha só a extensão desse arquivo. É OTT, não ODT. ODT é o equivalente ao DOC ou DOCX do Office da Microsoft. O ODT é o documento texto do OpenOffice e do LibreOffice. Dentro do Office da Microsoft também existe um arquivo chamado DOT, .dot, em vez de .doc, .dot. Ele é um modelo. Para que serve? Você pode fazer a mesma coisa, criar um modelo. Quando você abrir aquele arquivo, você não abre ele. Você abre um arquivo que segue a template dele, ou seja, é uma instância de um arquivo que utilizou aquele como modelo. Do mesmo jeito, o OpenOffice também permite. Então, como eu já criei, olha só que interessante, o arquivo tem o nome de modelo doc, _faceca.ott. Eu vou abrir esse arquivo. Abri o arquivo e lá em cima apareceu assim, ó, sem título. Porque o arquivo OTT, quando eu abro, eu não estou abrindo ele. Eu estou abrindo um outro que utilizou aquele arquivo como exemplo, como modelo. Sempre que você estiver trabalhando no Office da Microsoft, você está usando o modelo. Por padrão, você usa normal DOT. Se quiser usar outro, você pode. Lá tem vários. Você também pode criar o seu. É só salvar como modelo. Então aqui, eu já coloquei algumas coisas para a gente ter uma ideia do que é trabalhar com o modelo de documento. Então vejam só. Aqui eu tenho a capa. Observa que a capa não tem numeração. Aqui eu tenho folha de rosto. Estão vendo que aqui eu tenho um texto já formatadinho? Eu estou utilizando estilo. O que é um estilo? Aqui no OpenOffice, esses botões do lado direito, tem um aqui que mostra estilos e formatações. Quando eu clico aqui, muda para essa janelinha, esse list view, essa lista de opções, onde eu tenho cada um dos estilos que eu vou utilizar no meu texto. E olha só, quando eu selecionei esse texto, que está alinhado à direita com fonte 10, espaçamento 1, simples, ele apontou que é texto, tá, consigo ler. Texto de rosto. Fui eu que criei esse estilo para mostrar para vocês como funciona. Como é que eu criei esse estilo? Olha, eu vim aqui com o botão direito, cliquei no botão novo. Tem outra opção no menuzinho também para você ir lá formatar em um novo estilo. O que é o estilo? Você dá um nome para ele e define todas as características daquele parágrafo. Como que ele vai se comportar, qual que é o alinhamento, qual que é a fonte, qual que é o espaço, qual que é a numeração, no caso de titulação, se você estiver utilizando, lista, marcador, você define o que quiser. E aquilo fica gravado. Fica gravado aonde? No modelo que você está utilizando. Então olha só o que eu vou fazer para que a gente possa trabalhar com o modelo. Eu abri o arquivo baseado naquele modelo. Só que eu vou fazer alguns ajustes, quero que ele fique salvo no modelo. Assim, por exemplo, se a professora Terezinha disser que tem alguma coisa errada, a gente corrige e já fica no modelo. Então eu vou vir aqui com o arquivo que eu tenho, salvar como. E na hora de salvar, eu vou dizer que não estou salvando um texto, estou salvando, na verdade, um modelo. Clico aqui, ó, modelo de texto, OTT, e salvo em cima do mesmo arquivo. Ele pergunta se eu quero salvar mesmo e eu confirmo. Pronto. Nesse momento que eu escolhi salvar o meu texto
com a extensão OTT, eu estou construindo um modelo. Gente, é tão fácil, né? Se você salvar normalmente, é um documento. Se você salvar como OTT, é um modelo. Se é modelo, você clica 2 vezes, pode usar ele como modelo. E o que é interessante? Por que é interessante falar com modelo? Se você tem um modelo que está conforme a norma da instituição, você quer criar um novo artigo, ou quer criar um novo TCC. Fez na segunda graduação, vai fazer outro TCC, maravilha. Você não vai precisar formatar tudo de novo, aproveita a última. Novo, clica no arquivo e vai lá, abre e simplesmente digita o conteúdo. Bom, aqui nós já temos as informações essenciais. Por que será que quebrou a página aqui? Porque, veja, esse resumo é um estilo do tipo título. E quais são os estilos que eu tenho? Para você montar a hierarquia de tópicos, você vai usar, para o primeiro nível, título 1, segundo nível, título 2, título 3, título 4. O manual cita até 5. A norma, a BNT, fala que você tem que usar, você pode utilizar quantas quiser, não limita. Então esse é o papel da equipe que define a formatação da instituição. Está limitado a 5. Algumas instituições limitam a 4, por exemplo, outras limitam a 3. Então isso é uma característica da instituição onde você está trabalhando. Você vai usar os estilos que estão pré-definidos. No documento, por padrão, tem até 10. Você poderia usar um deles. Olha que interessante. Então esse é o resumo. Como é que eu faço para que isso não seja um resumo? Olha, é só mudar o estilo. Como é que eu mudo o estilo? Se eu estou no parágrafo, venho aonde tem a lista de estilos, dou um clique duplo aqui, por exemplo, em cima de citação longa. Ele mudou para citação longa. Se eu vou lá de novo, isso não é citação longa, isso é um título. Clico 2 vezes. Ele formata para mim. Está salvo lá. Outra coisa, estão vendo que aqui eu tenho um parágrafo que foi o estilo que eu criei chamado corpo do texto. Por quê? Diz que deve haver um recuo de primeira linha de 1 e-mail. Diz que a fonte tem que ser Times 1000 anos no tamanho 12. Vale? Diz que tem que ser justificado, ou seja, alinhado dos dois lados. Pronto. Então como é que faz para digitar alguma coisa? Vamos imaginar que eu precisasse de um texto aqui. Ah, mas que engraçado, eu comecei a digitar e ele já está certo. Porque por padrão, no meu texto, aquele estilo corpo do texto é o que você começa a digitar e ele é o padrão. Não é um formato normal. Se você quiser mudar e usar o padrão, você seleciona, muda para o padrão. Olha como é que é o padrão. Desse jeito. Então, se você está lá extremamente concentrado no seu trabalho, está naquele momento de produção absoluto, por que preocupar com a formatação? Você continua escrevendo. Aí você fala assim, aqui preciso de um título. Tá? Aí você vem e digita o texto que vem depois do título. Aí você chegou mais adiante e falou assim, aqui eu preciso de um tópico. Aqui preciso de um tópico. Nível 1. Primeiro. Aí eu digito o segundo de texto. Desenvolvimento do trabalho. Estou digitando. Né? Aqui. Esse aqui eu não estou convencendo. Preciso buscar uma referência. Olha só. Quando você utiliza o Zotero, você carregou o Zotero se ele for standalone. Se for com o Firefox tem que estar aberto, porque o Zotero ele se comunica com o editor de texto usando o recurso de complemento do Firefox ou o Zotero standalone. Então você tem que estar com os dois abertos, aquele que você escolheu fazer a instalação. No meu caso, eu escolhi o Zotero standalone, ele está aberto, olha o ícone dele aqui. E se eu fiz a instalação daquele complemento que vincula o Zotero com o meu editor de texto, vai aparecer uma barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas é a chave. É a partir dela que você
bibliografia. Você também pode escolher, a partir desta barra de ferramentas, se a sua publicação será para a instituição X, Y ou Z. Tem um botãozinho para isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou citar alguma coisa aqui e eu vou citar daquele artigo que nós buscamos na internet. Tá? E aí, agora já começam alguns parâmetros peculiares do estilo que eu criei até agora. Né? Eu creio que a equipe, né, poderá até formalizar, né, padronizar o estilo para a instituição. Esse aqui é uma sugestão ainda. Então, olha só, eu vou citar. Mas antes de citar, eu vou dar uma organizada no meu texto. Eu falei que esse aqui é um título, correto? Marquei o parágrafo, dei um duplo clique no título. E ele, olha que interessante, ele já mudou de página. E o título começa numa página nova, ele já fez isso. Essa parte aqui é um tópico, e eu quero o nível 1. Nível 1 é título 1. Dou um duplo clique em cima do título 1. Nossa, ele colocou o número, está aqui do lado esquerdo. Já está organizado. E essa distância aqui, de onde veio? Ele mesmo já colocou essa distância. E esse texto aqui que está desorganizado? Esse texto poderia ser corpo do texto. Então, duplo clique em corpo do texto, que já deu um ajustado. Agora eu vou citar, né, conforme. Aí eu preciso buscar a referência. Clico naquele botãozinho mágico do primeiro. Tá? Depois, lá na própria apresentação, vocês têm detalhe da imagem para saber qual que é o ícone dele. Quando eu clico, eu espero um pouquinho, porque a primeira vez que eu estou carregando ele, demora um pouco mais, porque ele está instanciando a aplicação e conectando o banco de dados. Já conectou, eu tenho vários artigos aqui. Aquele artigo que eu inseri, eu posso buscar. Tinha alguma coisa de Marx, né? É mesmo, maximizando os benefícios da rede. Já achei, digitei Marx, já achou o artigo. Eu quero citar, agora vocês lembram do seguinte. Como é que funciona mesmo a citação de acordo com a norma? Quando eu vou fazer uma citação no meio do texto, eu não tenho número de página, eu só vou fazer referência. Como é que fica mesmo, professor? Vai ser direto ou indireto. Eu vou fazer uma citação indireta. Então não tem aspas e eu preciso do mínimo sobrenome e o ano. A página não é obrigatória. Então eu preciso do sobrenome e o ano. Vamos fazer uma dessas? Preciso do sobrenome e o ano? Olha só. Basta você vir aqui, selecionar o documento que você quer citar. E aqui embaixo, isso é uma construção do estilo que eu programei para vocês. Eu já vou justificar por que eu fiz isso. Na verdade vai aparecer o nome e o ano entre parênteses. Ok? Poderia ter página ou outra coisa. Não é só a página, eu posso citar outra, eu posso citar capítulo, ou seja, fragmento. Eu tenho uma série de volume obrigatório, volume também, isso. Então você pode fazer o seguinte: se você não tem mais nada para citar, fecha parênteses e clica no botão OK. Tá? E aí ele vai citar. Mas parece que está errado a citação. Não ficou esquisito? Será que eu estou usando o estilo da Faceca? Aí tem um botãozinho aqui, ó, que é uma engrenagem. Eu clico nessa engrenagem e aparece aqui um local onde eu escolho qual vai ser o estilo que eu vou usar. Mas que estilos são esses? Esses estilos estão disponíveis no site do Zotero. Vou abrir uma abinha aqui e vou colocar aqui, ó, estilos Zotero. Cai aqui nos estilos. E o Zotero tem estilos a perder de vista. Universidades do mundo inteiro, praticamente, tem alguma coisa aqui. No Brasil tem alguma coisa, ou seja, baseado na BNT, mas com modificações que a instituição fez. Aí você vem aqui e escolhe a citação que você quer. Então, se você quiser procurar, por exemplo, o FMG, IPEA. Bom, eu tenho aqui um título onde eu faço o filtro e ele filtra na hora para mim. Não preciso nem procurar no texto.
cima, ele já me mostra até um exemplo, como é que vai ficar quando eu fizer a citação com esse estilo. No caso, quando você tem aqui uma citação dessas, e aí eu acho que mais adiante, depois que a comissão responsável pela formatação tiver um estilo pronto, pode enviar para o Zotero para que isso fique lá, caso seja de interesse na instituição. Pode ficar no site do próprio Zotero. Ou pode ter um link no site da Faceta para baixar o estilo no próprio site da Faceta. Algumas instituições fazem isso. No caso do IPEA tem. A Universidade Federal do Paraná, por exemplo, tem um link lá para você baixar. O professor coloca assim, ó, citar e referenciar conforme estilo e põe o link. Veja bem, o estilo do Zotero é para dizer como é que você cita e como é que você referencia. Aquele estilo que eu mostrei do LibreOffice é como é que você formata. Tá? São coisas distintas. Um é do editor de texto e o outro é um complemento do editor de texto. Depois que você tem esse arquivo aqui, basta você salvar ele numa pastinha. Salvou na pastinha e você pode utilizar normalmente. Então eu vou voltar aqui para o Zotero. Desculpa, vou voltar para o editor de textos. Aliás, esse aqui que eu estava editando. Eu tenho outras formas de citação. Aliás, eu estava mudando, né, gente? Eu estava escolhendo o estilo que eu vou utilizar. Quais que eu tenho? Eu tenho alguns aqui. E só para a gente ver como é que fica. Caso o meu artigo ou o meu TCC ou a minha citação fosse para Vancouver, eu mudo aqui, ela em Vancouver fica assim. Lembra que eu coloquei um sinal de parênteses a mais? Então, para Vancouver está sobrando. O que eu teria que fazer? Eu teria que clicar em cima dele, clicar agora no segundo botão da barra de ferramentas e tirar essa referência que eu coloquei aqui. Pronto. Já adaptou? Tem mais alguma lá? Vou escolher uma outra instituição. Por exemplo, Unify. Foi o trabalho que eu fiz. Já modificou. Aí eu preciso do parênteses, porque eu construí o estilo dessa forma. Se eu quiser modificar a própria citação, exemplo, se eu quiser vir aqui e informar que é a página 23. No caso de informar o número de página, estou fazendo uma citação e eu quero fazer uma citação direta, aí o nome do autor vai ficar dentro de parênteses em caixa alta. É só eu mudar aqui e ele vai colocar. Pessoal, está aparecendo o nome completo aqui, ok? Isso é em função do estilo que eu estou usando aqui. Na verdade, o estilo que vocês vão ter disponível depois é um que eu já fiz a adaptação para Faceta. Eu vou mudar então, selecionar um outro documento, um outro padrão. Na verdade, eu vou dar um Unify. Escolhendo a Faceta. Da Faceta também está com o ajuste que eu coloquei. Enfim, quando eu faço uma citação desse jeito, e aí vocês não têm que se preocupar nesse momento com a formatação dela, o importante é citar, olha o que acontece lá embaixo no meu texto, na referência. O Zotero já montou para mim. Aquele artigo que eu baixei já foi apresentado aqui. No caso, como é uma publicação de periódico, o nome da publicação, o nome da revista, aparece em negrito. Como tem a informação para dar download, já apareceu aqui, acesso em 24 de outubro, que foi a data que eu adicionei. Por exemplo, tem uma citação que eu utilizei no texto, que é o Antônio Carlos Gil, estudo de caso. Então o título apareceu em negrito, e ele colocou as outras informações ali do estilo. Na verdade, conforme a formatação do estilo. Aqui tem um apêndice, olha que interessante, esse apêndice está com um texto normal, e eu quero que ele seja um título. Então vem aqui, seleciono o título, ele muda para outra página e já coloca alinhado. Então olha só,
Para o pessoal de sistema que quer fazer a adaptação do próprio estilo, o arquivo de estilo é um formato XML. Você pode abrir com o editor XML e você pode modificar, ajustar esse estilo para atender a qualquer entidade, qualquer instituição onde você esteja publicando. Voltando agora um pouquinho ao nosso cenário de formatação. No manual, cito aqui, a contagem da página começa onde mesmo? Alguém se lembra? Seu documento vai ter total de 50 páginas. Impresso. Onde começa a contar o número da página. Folha de rosto. Então, a capa vai estar no documento, mas não conta como uma página, é capa. Você começa a contar na página de rosto. Aonde que começa a aparecer o número da página? Após os elementos pré-textuais, ou seja, a hora que começa a construção, é a hora que você está trazendo conteúdo. São regrinhas que o próprio estilo já está pronto. Olha só, gente. Ele já começou a contar, vamos contar comigo aqui. Essa é a capa 1. E se eu levar o mouse aqui, o próprio editor já me indica, aqui embaixo tem a página 1 de 18. Se eu coloco o mouse aqui, ele está contando a página 1, mas é 3 de 18. Ele já está me indicando. Não tem número de página, porque são elementos pré-textuais. Eu só vou mudar aqui, ó, que eu inseri um conteúdo fora do local, ainda tem o abstract, que é o meu resumo em língua estrangeira. Ah, pessoal, isso aqui depois eu mostro. E aqui na introdução começa a numeração de página. Então veja só, se você utilizar esse modelo, todas essas regrinhas que nós conversamos rapidamente já estão prontas. Então você vai lá, troca seu nome no lugar da capa, vai lá, coloca a sua dedicatória e forma aquele estilo para citar no rosto, vai lá e preenche para quem que você está apresentando esse trabalho e vai no conteúdo e começa a digitar. Preenche as suas referências esotéricas e vai fazendo a inserção de citações para montar a referência. Bom, outras coisas relacionadas a estilo. Quando você utiliza os estilos para formatar o texto, os parágrafos, e quando você tem a numeração dos tópicos, vejam só que aqui a gente tem citações. Estão vendo a numeração aqui? Ok? E mais uma citação. Aqui tem a linha, que é quando você já está no nível 5, aí próximo já é a linha. Estou certo, professor? Vou perguntando porque minha área é mais sólida aqui não. Ok? Sim. Aqui nós temos um tópico, resultados e discussões. Aquelas citações que eu coloquei lá, eu não quero uma citação, você pode apagar normalmente, é um objeto do texto, você pode tirar aqui. No caso, para citar lei, como você tem que formar lei, às vezes é decreto, e tem só um tipo, que é lei, eu padronizei o estilo da seguinte forma: ele mostra o número da lei e o anjo. E o resto da formatação, a hora que você vai inserir, você coloca pré ou pós. E você consegue formatar o texto do jeito que você quiser. Eu já mostro alguns exemplos específicos, como por exemplo no caso de NBR. Você quer citar a NBR, você vai colocar lá ABNT, vírgula, NBR, número, vírgula, ano, e se tiver a página, vírgula, ponto, P ponto e o número da página. Então você consegue inserir de acordo com os elementos prefixo e sufixo na hora de fazer a citação. Uma vez que você citou aquele documento, aquela referência no texto, ele vai automaticamente para a bibliografia. E ele já vai na ordem, não tem que ir na ordem alfabética, ele já coloca na ordem. Então você não vai ter que editar a bibliografia já está feita. Tá?
Capítulo de livro. E o que aconteceu? Alguma coisa tinha que ficar em negrito, não ficou. É o teu estilo que está errado. Uma vez que a instituição tiver um estilo publicado, bastou usar, todas as formatações já estão corretas. Agora, se você utilizou então os estilos, né, hierárquicos, e você quer construir o sumário, é só você inserir o sumário. Como é que você faz para inserir o sumário? Então eu vou apagar o sumário. Eu tenho que selecionar uma parte todinha para não selecionar só o campo. Pessoal, é o seguinte, só para compreender o que acontece quando eu estou editando com estilo. Esse sumário que está aparecendo aqui, na verdade ele é um campo. O próprio editor de texto buscou todos os tópicos e apresentou aqui. Esses tópicos vão configurar no sumário também de acordo com o estilo. Então no manual está escrito, seguindo a BNT, está dizendo o seguinte: o primeiro nível deve aparecer em caixa alta, ok? Negrito. Tá certo? Qual é o estilo que está formatando esse sumário? Estão vendo aqui, ó? Esse estilo é o sumário. Vocês não conseguem ver aí, eu vou dar um zoom. Sumário. Sumário 1. Se você clicar com o botão direito, tem o botão modificar. Vamos imaginar que amanhã a norma estivesse dizendo que essa fonte tivesse que ser 14. Então você mudaria no estilo e ele troca em todos. Como eu tenho que usar 12, eu clico no botão direito, modificar, fonte 12. Dou OK, já está definido para todos. Então, usando o estilo, não tem segredo. Aquele parágrafo que eu formatei no estilo vai ser automaticamente formatado. Agora, algumas dicas para vocês não terem surpresas desagradáveis. Exemplo. Usando esse recurso aqui, ó, exibir caracteres não imprimíveis, você consegue ver, por exemplo, a marca de parágrafo. Então, esse símbolo aqui é o símbolo do parágrafo. Onde é que deve ter um parágrafo, que em outras palavras seria um enter? Somente quando você quer outro parágrafo. E tem muita gente que gosta de utilizar quando também precisa de espaço. Quando precisa de espaço, você tem que ir na formatação do estilo, parágrafo, e dizer qual que deve ser o espaço. Porque se você fizer assim, o seu editor poderá até controlar linhas órfãs ou viúvas. O que é isso? Por exemplo, se você está digitando alguma coisa que você quer que fique em sequência, e aí começou uma frase e mudou lá para outra página. Se você quer dizer, olha, tem que ter pelo menos duas linhas juntas, uma só não pode ficar. Você pode padronizar no estilo. Se tiver uma só, aí tudo bem, o editor vai deixar porque não quebrou. Se tiver 3 linhas e você só tem espaço para uma na primeira página, ele joga as 3 linhas para a próxima página automaticamente. Você não tem aquele sofrimento de ficar dando enter, apaga o enter para ver se é a linha. O que é ruim quando você utiliza o enter para definir o espaço entre os parágrafos? Você já digitou o seu TCC, mandou para o seu orientador e ele falou assim: acho melhor você colocar um pouco mais de conteúdo aqui na parte de referencial. Você insere esse referencial, muda a proporção do conteúdo de cada página, e aí depois fica um texto começando no meio da página. Se você estivesse usando a formatação correta, você já ia parar no lugar certinho. Você não vai ter problema mais de ajustes verticais. Então observe as marcas de parágrafo. Não tem necessidade de sobrar parágrafos. Você vai apagar e deixar só um. Mas o espaçamento? Existe o espaçamento já definido. Então você tem espaçamento entre linhas. Como é que eu defino o espaçamento entre linhas? Veja bem, no corpo do texto, modificar o espaçamento alinhamento, fluxo do texto.
só uma coisa. O que acontece quando eu venho no parágrafo e faço uma modificação só nele? Ele fica diferente do estilo. Então eu não mudei o estilo, mudei só ele. Toda vez que eu fizer uma modificação no parágrafo, o editor vai lá e ajusta ele ao padrão do estilo. O que eu posso fazer se eu quiser formatar um parágrafo e esta formatação ser incorporada ao estilo? Exemplo, tudo que eu fizer aqui, eu quero que seja gravado no estilo para refletir em todos os outros parágrafos. Você vem aqui em corpo do texto, que é o estilo desse caso, e aqui na organização você tem uma opção aqui, ó, auto atualizar. Você marcar essa opção, você formata e ele já assimila a formatação automaticamente. Bom, uma vez que você já tem tudo isso definido, deixa eu minimizar aqui para selecionar a área. Como eu tenho esse campo sumário inserido como recurso do editor, se eu for apagar o sumário, eu não consigo apagar. Então eu tenho que clicar com o botão direito e colocar aqui, ó, excluir sumário ou índice. Aí eu eliminei ele. Bom, mas eu estou precisando desse sumário. Como é que eu faço para inserir? Inserir, tá? Índice sumário, escolho índice sumário, e aí eu posso, acho que vocês não conseguem ver aí, escolher se eu vou inserir, qual vai ser o estilo, e também posso dizer para ele com quais estilos ele vai construir o sumário. No caso, o sumário aqui precisa de 5 estilos, né? Os hierárquicos. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. E também os títulos, que é o título do anexo, apêndice, referências, também vai estar no meu sumário. Então, basta selecionar quais são os estilos que fazem parte e clicar no botão inserir. Prontinho. Já está definido. Lembra que apareceu ali os resultados e discussões? É porque eu fui lá e inseri ele no meu texto. Se ele tiver algum problema de formatação, eu só venho aqui e ajusto o meu respectivo estilo. Como eu fiz muita modificação nesse documento, eu já atrapalhei alguns, eu vou só dar Ctrl Z aqui para voltar no meu sumário original. Tá? Então esse é o meu sumário. Professor, está certo? Então, o que precisa mudar? Então tem que ser toda alinhada à esquerda. É isso que eu te falei no e-mail. Por exemplo, 2 comentou, ele tem que ficar lá debaixo do 2. Sim, ok, perfeito. Como é que faz isso? Vim aqui, modificar, ok? Aí eu tenho aqui, ó, recuso e espaçamento. Por que ele ficou naquele lugar? Porque recuou. Na verdade, eu peguei o seu modelo, fui lá, peguei as medidas que estavam, modifiquei para ficar errado, para fazer aqui ao vivo para vocês verem como é que funciona. É porque a maioria dos alunos que fazem, eu acho que é no Word, ele vem com esse problema. Exatamente. Então, por padrão, se você fizer no Word, ele começa a te dar espaçamento 0,63, 1,27. E aí eu perguntei para o professor Leandro quais são os problemas que a maior parte das vezes acontece. Essa indentação. Na verdade, eu tive que ir lá modificar porque estava certo para a gente chegar a esse modelo. Eu venho aqui e mudo para 0 esse recuo. Estou aqui. Já tem um corrigido. Vou corrigir o próximo. Clico aqui. Ele já muda para cá para o sumário 3. Eu clico no botão direito. E escolho aqui, ó, 0. Dou OK. Mais um corrigido. Agora eu venho aqui, 4, botão direito, modificar. Mais um corrigido. Botão direito, quer dizer, selecionei, ele veio cá, mudou para o sumário 5, modificar, espaçamento está 2,52. Eu não entendi de onde o Word traz essas medidas, que eu até tive que ficar calculando aqui, a cada 63 centímetros ele coloca. Aí, já fiz a correção. Pronto, meu sumário está feito. Agora, se eu quero... referências de anexo não são numeradas, são pós-textuais. Numera só os elementos textuais, da introdução à conclusão. Então, a referência não é clara, as referências do anexo não é o 5. Eu tenho que tirar, porque sem numeração. Mas ele fica alinhado. Ah, sim. É
porque ele está usando o título para numerar, porque ele foi do tipo título. Exatamente. Vamos mudar ele lá embaixo então. Vamos lá na conclusão. Apêndice. Isso, apêndice Não tem. Isso. Nem referências. Referências? Não tem. O que está a referência? E é centralizada a referência pós-textual. Por que ela está assim? Veja bem, porque ela está como título 1. Então basta vir aqui e clicar para título. Mudou. Vamos lá no índice para ver se consertou? Ainda não. Basta eu clicar com o botão direito, atualizar o índice. Já sumiu daqui. Por que os outros ainda estão aparecendo? Porque eu estou usando errado os títulos lá embaixo. Então, à medida que eu vou lá embaixo e mudo todos eles para título, vou fazer isso agora. Tá? A NET, tem que mudar para título. Apêndice já está. Referências já. Conclusão. Sim, está dentro do conteúdo. Resultados das discussões. Deve ter alguma coisa no meio que eu estou usando outro estilo. E agora eu volto aqui no meu sumário e mando atualizar. Então, mas eles são para aparecer. O que está acontecendo que ele não está aparecendo? Vamos resolver. Quando eu vou inserir o meu sumário, eu tenho que dizer quais elementos serão utilizados para construir o sumário. Então, ao inserir o sumário, ou eu posso vir aqui editar esse sumário, e agora eu vou dizer quais são as entradas, ou seja, quais são os estilos que serão utilizados para construir o sumário. Uma vez que eu marquei todos eles, ele vai automaticamente construir o meu sumário. Então vejam só, aqui tem uma lista dos níveis que eu estou utilizando para construir o meu sumário. Então, se o título não está aqui, eu vou passar o título para o sumário. Editar, níveis 1, 2. Vamos ver o que está errado aqui. Título, nível 1, sumário 1, ok. Eu que tinha modificado aqui. Vai. Está errado. Meu estilo. Mas já eu volto no estilo aqui para ver qual que vai estar lá. Vocês vão receber o modelo certo, porque esse aqui eu fiz diversas modificações para ajustar e aí o estilo está adaptado. Então até eu procurar o que eu utilizei de diferente, eu vou mostrar uma outra coisa que é importante para vocês. Senão o tempo encerra. Vejam só. Se você faz uma citação, exemplo, aqui eu tenho uma figura. E eu vou inserir uma figura para vocês verem qual é o comportamento do OpenOffice durante a inserção da figura. Inserir figura do arquivo. Pode ser esse aqui mesmo. Então eu estou inserindo essa figura. Depois que eu inserir a figura, eu posso definir o alinhamento. Como é que eu defino a posição dela no texto? Você não vai disputar a área de texto com a figura. Então você clica com o botão direito, vai em figura, para você definir como que ela vai ficar posicionada no texto. Esse recurso você vai achar em qualquer editor. Então você pode configurar aqui, ó, posicionamento, configurações. Nenhuma, não é antes, não é depois, não é paralelo. Então ela vai ficar como se fosse um parágrafo no texto. E aí você dá OK, ela vai estar alinhada. Por padrão, as figuras ficam alinhadas ao centro, está escrito na norma. Só que eu preciso inserir uma legenda. Como é que eu insiro legenda? Botão direito, legenda. E aí eu escolho o tipo ou a categoria. No caso, eu estou colocando uma figura. Essa figura, ele vai numerar automaticamente. Se eu inserir 10, 15 figuras, e no meio dessa
definição da figura. Só que tem um problema, vejam só. O OpenOffice coloca a legenda da figura somente do lado de baixo. E a norma diz que tem que ser em cima. Então você vai dar OK e ela está embaixo. Aí você vai ter que fazer um ajuste para que ela fique para cima. Uma forma de você resolver é você selecionar o parágrafo da legenda e arrastar ele para cima. Agora, outra forma de fazer isso seria você inserir uma referência. O que é inserir uma referência? Exemplo, você quer indicar uma determinada parte do texto. Verifique na página 10. Então você pode inserir uma referência. Essa referência pode inclusive ser uma entrada para índice. E se você quiser não só criar um sumário, igual vocês estão vendo que dá para criar um sumário, você pode criar aquele índice, aquele indexado por palavras, para você localizar a parte do texto. A partir do momento que você inserir uma figura, um quadro, ou qualquer que seja a formatação, o que você pode fazer? Então, no caso aqui, ó, eu arrastei o texto para cima da imagem, e a norma diz ainda que eu tenho que informar qual é o autor, de onde veio, a origem. Então é a fonte que você vai informar a partir do estilo. Para resolver isso, eu criei um estilo específico, que é a identificação da fonte. Ele já está formatado com Times New Roman no centro, ou à esquerda. Na verdade eu mudei aqui para a esquerda, mudei para o centro, mas o correto é a esquerda. E ele já vai aparecer aqui. Vejam que essa figura que eu coloquei aqui, figura 1, ela tem um indexador, é um campo referenciado dentro do documento. E eu quero dizer assim no meu texto. Até já coloquei aqui, ó. Por isto, ao observar a figura 1, onde eu coloquei figura 1, estão vendo que está aparecendo o número 1 aqui? Eu vou, na verdade, inserir referência. Qual referência que eu vou colocar? Da imagem, a imagem que eu tenho. O que eu quero colocar? A numeração dela. E clico no botão inserir e fechar. Então esse número 1 veio para cá. Por que eu devo fazer isso quando vou inserir figura, quadro ou qualquer complemento que eu vou colocar no texto? Porque se eu colocar outras figuras depois, posicionadas antes ou posicionadas depois daquela, e que mudou, por exemplo, a página, ele já vai mudar no teu texto. Então, você colocou lá assim no seu texto, conforme figura 8, podemos observar o resultado. E já estava pronto. O seu orientador falou assim, ó, você tem que citar também essa outra situação. Você foi lá e colocou uma figura antes no documento, e agora aquela que você tinha citado conforme figura 8 tem que ficar conforme figura 9. Então, se você inseriu referência cruzada, ao inserir mais uma figura antes daquela, o editor vai trocar a numeração dela automaticamente. Então, se eu inserir uma outra figura com índice aqui, ele já vai mudar a numeração dessa figura. O que mais que eu tenho para falar para vocês que vale a pena? Pessoal, sempre que forem colocar quadros, tabelas, tá? Utilizem também a legenda. Vai lá em inserir legenda, clica em seus objetos, inserir legenda, ou vai no menu inserir legenda e escolhe a classe que você está colocando. Outra coisa pouco usual, como é que você faz citação através, ou você coloca uma referência a partir de nota de rodapé? Você quer explicar ou quer montar uma nota de rodapé em cima de uma palavra. Seleciona ou posiciona o cursor na palavra e vai inserir notas de rodapé. Notas de rodapé. Ou de fim de página. O que você pode escolher? Se a numeração vai ser automática e se é uma nota de rodapé ou de fim de página. Nota de final do conteúdo da hierarquia de tópico, por exemplo.
Claro que tudo isso você pode configurar também, mas o padrão é você usar a nota de rodapé. Você também pode especificar um determinado caractere, um indicador. A norma cita o quê? Tem que numerar em algarismos arábicos e vai ficar a certa distância da margem. Então aqui você vai digitar a nota de rodapé e ela já vai estar formatada e alinhada conforme o padrão da BNT. E aí você pode usar essa nota. Você também pode fazer, como essa nota é uma referência que você colocou no texto, você pode citar em outro lugar. Ver nota de rodapé que está na outra página se você quiser. Como é que você indica a página que o elemento está? Você posiciona no texto, inserir, referência, seleciona o que você quer inserir e você pode colocar, em vez da numeração, a página. Então verifique na página 7, aí você inseriu mais texto, ele já muda automaticamente. Verifique na página 8, verifique na página 9. Ok? Pessoal, não vou gastar muito tempo aqui com a formatação, porque esse texto, esse formato que eu trouxe hoje para vocês é mais um protótipo, né? A ideia agora é acertar com o pessoal que formata os trabalhos da instituição, né? A equipe, a professora Terezinha, Gionel, a professora Rosa, para que vocês tenham um formato pronto da instituição. Enquanto não tiver, vocês podem utilizar e criar o de vocês. Agora, com relação ao Zotero, uma preocupação aqui em mostrar um pouquinho para vocês de como funciona o arquivo. Lembrando que isso aqui não precisa ser feito por todos. Se um de vocês quiser um estilo que completa tudo da faceta, todos os outros podem utilizar. Então, uma vez que eu tiver já esse estilo formatado com a equipe responsável pela publicação da faceta, eu vou disponibilizar para vocês. Até então eu posso até disponibilizar o que eu já fiz, porque boa parte, eu acredito que 99% já está pronto nele. Então esse arquivo, ele tem a extensão CSL e eu vou abrir aqui o arquivo da faceta. Vou passar aqui para o código fonte. Isso aqui é mais para o pessoal também de sistemas, que já é um exemplo aí de padronização com script. Então veja bem, esse modelo eu peguei de uma outra instituição, fui fazendo adaptação. É um projeto aberto, é um open source. O estilo também é open source. Tem toda a documentação do estilo no próprio site do Zotero. E se você pegou esse estilo de alguma instituição para fazer modificação, isso pode acontecer quando vocês forem publicar numa instituição que ainda não tem o estilo do Zotero, vocês vão poder adaptar um para servir. Preserve os autores que já contribuíram para aquele projeto. A própria licença já diz que você precisa referenciar. É uma questão aí do projeto open source. E aqui dentro você tem as regrinhas. Ou seja, é uma linguagem mesmo que você define tudo que pode aparecer naquele estilo. Então, se por acaso você resolveu colocar no seu trabalho, vamos imaginar aí um relatório técnico, e o estilo que você está usando não indica como formatar esse relatório, você pode abrir esse arquivo, editar e corrigir. Como é que você vai fazer depois que você fez uma correção? Então vamos imaginar aqui que você modificou alguma coisa. Toda a documentação do Zotero diz como você pode fazer isso. Então, por exemplo, aqui tem uma chave para mostrar o autor e aparece ordenado. Então, sorte e o autor. Se você não quiser que o autor apareça ordenado, você tira essa chave daqui e ele já vai aparecer fora de ordem, na sequência que você inseriu. Se você quiser que apareça o autor minúsculo ou maiúsculo, você vai mudar dentro desse arquivo e ele vai formatar automaticamente. Depois que você fez a mudança no seu estilo, como é que você faz para que ela funcione no Zotero? Você vem aqui na onde tem essa engrenagem, preferências, aí tem uma aba estilo, que você pode remover algum estilo que você não quer, que você não usa, onde você não publica. Por exemplo, vou tirar um aqui. Esse aqui da Associação de Psicologia Americana.
clica no botãozinho menos, confirma, removeu. Para você adicionar o de outra instituição que você deu download no site, clica no botãozinho mais, escolhe o arquivo, tem um aqui da UFMG, e manda abrir. Ele pergunta se você quer confirmar a instalação e já inseriu mais um arquivo da UFMG. Deu OK, volta para o seu editor de textos, e aí no editor de textos você clica nessa engrenagem e seleciona o estilo daquela instituição que você selecionou. No caso eu escolhi Universidade Federal de Minas Gerais, ele já vai formatar os estilos, tá? Já vai automaticamente ajustar o texto. Então pessoal, o tempo até às 9. Conforme eu disse, a gente tem outras coisas para ver, mas se vocês tiverem alguma dúvida específica, alguma coisa, posso tentar resolver. Essa questão da figura, da legenda, só aparecer embaixo no LibreOffice, no OpenOffice. Se você usar o LibreOffice, tem a opção de colocar ali em cima. Aí no OpenOffice, se você quiser fazer esse ajuste, você pega e arrasta. Infelizmente, não tem um padrão, uma opção de você editar esse arquivo, né? Esse parâmetro para que ele fique na parte superior da figura. O resto, pelo que eu vi, a total compatibilidade entre os dois editores você consegue fazer. Alguém tem alguma pergunta específica? Nenhuma? Coloca no Word. Do mesmo jeito, vou abrir o Word para vocês verem aqui o comportamento. Inclusive vou só fechar esse documento aqui. Eu fiz muita bagunça nele aqui enquanto mostrava para vocês. Vou abrir o Word. Como é que eu faço para instalar aquele plugin quando eu estou usando o Zotero standalone? Aqui mesmo, ó, em preferências, aqui eu tenho processadores de texto. Se você quiser instalar para funcionar no Word, é só clicar nesse botão. Você clica e já instala no Word. Instalou no Word, vai aparecer um botão lá, semelhante àquele que a gente viu do OpenOffice. Então, exemplo. Conforme disse, aí você vai escolher o autor que você vai referenciar. Então aqui você tem, ó, suplementos. Dentro de suplementos tem os ícones. Você escolhe a instituição, faceca aqui, dá OK, escolhe o autor, estudo de caso, fecha parênteses e dá OK. Deixa eu aumentar o zoom que vocês conseguem ver. Conforme Gil 2009, o texto deve tal. Vai fazer uma citação direta. Aí você digitou lá o texto. No finalzinho você tem que colocar dentro de parênteses com letra maiúscula. Se você inserir com o número da página, por exemplo, página 14, ele automaticamente formata do jeito que você precisa. Já está lá. Depois que você inseriu os seus autores, inserir a bibliografia, clica aqui e a bibliografia está pronta. Então está integrado com o Word, já está com o texto praticamente formatado. As principais referências, que são os artigos e livros, eu tenho certeza que já estão certos. Como são muitos tipos de publicações, eu não sei, vocês podem, por exemplo, resolver citar alguma coisa que o estilo não está 100% conforme a norma. Aí é só fazer o ajuste direto no estilo que você resolve. Mais alguma pergunta? Mas eu está baixado ou está Não entendi. Se está baixado no seu computador, eu estou usando o link do Firefox. Nesse momento aqui eu estou usando o Zotero standalone, mas independente de ser o standalone ou de ser o Firefox, na verdade a base de dados fica local. O Zotero tem um recurso que é o seguinte: eu estou trabalhando em outro computador. Aí você vem em preferências, aqui você tem a aba geral, onde você pode definir uma série de parâmetros. E aí você tem essa aba. Lembra que eu pedi para vocês, se vocês quiserem
quiser, você pode se cadastrar no site do Zotero. Se você colocar seu usuário e senha que você se cadastrou no site, você pode fazer o sincronismo das suas referências. Então você pode manter uma base. Eu recomendo fazer isso porque é o seguinte: se por acaso você perder o seu computador ter formatar, você perdeu o texto, ou você perdeu a base de dados, que é o banco de dados que armazena as referências, se você armazenou remotamente essas referências, você consegue baixar do site do Zotero. Então ele também armazena essas referências lá. Vale a pena você então fazer o cadastro para fazer esse sincronismo. Pessoal, não dá tempo de ver, mas tem muitas funcionalidades ainda no Zotero. Mas a mais interessante talvez aqui de destacar é a seguinte: você pegou um documento em RTF que alguém escreveu. A pessoa foi lá e escreveu um texto, um artigo, você achou ele pronto, e você não tem aquele DOI para cadastrar automaticamente. Porque com o DOI vocês digitam lá e buscam os dados. Embora tem que ficar atento que às vezes o cadastro da publicação está errado. Às vezes você tem que ir lá e corrigir algum campo. Bom, então você não tem o DOI para poder inserir e você vai ter que digitar as referências na mão. O Zotero é capaz de ler um arquivo RTF, achar as referências dele e cadastrar automaticamente. Então, se você pegar o texto de alguém em formato RTF, você consegue fazer isso. O que é o formato RTF? É o formato de intercâmbio. Tanto o Office da Microsoft, o LibreOffice, o BROffice, ou qualquer outra variação de editor profissional, tem uma opção de salvar como RTF. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Praticamente todo tipo de referência em um formato editável você consegue aproveitar do Zotero. Além disso, o Zotero tem também, ele utiliza uma ferramenta que faz engenharia reversa, ou seja, leitura em PDF. Lembrando que nós temos dois tipos de PDF. PDF protegido para edição e o PDF que você não tem proteção. Esse que não tem proteção, se você pegar um artigo muito bom, tem várias referências, está bem formatado, você consegue utilizar o Zotero, ele vai processar o PDF, achar as referências e cadastrar para você. Então você consegue agilizar o cadastro de referências drasticamente usando o Zotero. O importante também é o seguinte: se você, à medida que você vai escrevendo artigo, publicando, geralmente se você faz na mesma área ou uma área correlata, aquela citação que você já fez, exemplo, o pessoal de engenharia de software vai citar Plasma. Tudo que vocês forem fazer que tem engenharia de software, praticamente vai ter condição de citar Plasma. Se você está usando referência bibliográfica, por exemplo, GIL vai aparecer em praticamente todos os trabalhos acadêmicos que você está fazendo. Eu estou fazendo alguma coisa que tem referência do GIL. Você já tem ela pronta. Você vai lá e inserir, está pronta a sua referência. Então a agilidade que você ganha para produzir novos artigos, novos conteúdos é muito grande. Então vale a pena você usar. Então eu vou disponibilizar para vocês a apresentação de PowerPoint, tem o passo a passo de como instalar, e também vou disponibilizar. Esqueci, pessoal. Vou passar a lista para vocês assinarem e receber o certificado. Então aqui eu estou indicando os outros recursos do Zotero que não deu tempo de mostrar. Márcio, o sumário ele faz automático? Quem? Sumário. Sumário. O Word? Não, quem faz o sumário automático é o editor de texto. Porque você usa a estrutura de tópicos, título 1, título 2, título 3, vai lá inserir. Por exemplo, no Word. O Word também tem esse recurso para você inserir o sumário. Então, se você tem aqui alguma coisa, como é que eu vou definir o estilo do Word? Aqui aparece já, no caso do 2010. Desde a versão 6 você vai ter. Então tem aqui título 1. Lógico que o título 1 dele é formatado desse jeito. Você pode definir ele com numeração. Hierárquica. Beleza. Aí você veio e colocou título 1. Aqui embaixo você digitou alguma coisa. Tá? E você colocou. Opa, não pode ser depois da referência. Tem um conteúdo qualquer aqui que eu vou usar o título 2. Então está aqui, título 2. Meu título 2 ainda está sem numeração. Já coloquei, está pronto. Você pode formatar esse estilo do jeito que você quiser. Aí você quer inserir o sumário. Então você vem em referências, sumário. Tá?
Você pode escolher formatos prontos de sumário, ou você pode clicar no botão aqui, ó, inserir sumário. Aí aparece uma janelinha onde você escolhe, inclusive, quais os níveis que você quer, neste caso até o 3º nível. E se você quiser usar algum outro, você pode vir aqui, ó, e dizer, ó, eu vou usar título 1, título 2 e também vou usar título. Deixa eu ver se eu acho o título aqui. Não estou utilizando o título. E ele já montou para mim. Oi? Sim, desde a versão 6 do Word tem o mesmo estilo. E as mais novas. As mais novas ainda mais fáceis de usar. Tá? E você consegue aí formatar o texto, por exemplo, esse alinhamento que está ali. A gente já sabe agora que por que ficou indentado? Por que ficou para a direita? Porque o estilo que montou essa linha, ou seja, o nível 2 do sumário, está com uma indentação. Então você vai lá no estilo, para você mudar o estilo do Word, você clica em cima do parágrafo, botão direito. Ah, gente, desculpa aí, porque aparece um conteúdo para mim que não aparece ali no texto. E aqui você tem estilo. Você pode parar em cima do estilo que você está utilizando e você pode, botão direito, editar, renomear, modificar. Uma outra forma de acessar o estilo é você vir aqui, ó, página, estilo, botão direito, e aí você pode modificar, pode criar, e você pode também fazer o seguinte: você pode criar um documento novo, modelo, e colocar nele só os estilos que você precisa. O Word tem até parâmetro para você falar assim, ó, os estilos que eu não utilizei no documento não precisam nem aparecer quando eu for selecionar. E aí já coloca os estilos disponíveis. Também você pode fazer uma coisa muito interessante, colocar tecla de atalho no estilo. Você acabou de digitar o texto, quer que seja um título 2, coloquei no nível 2. Aí você colocou a tecla de atalho, Ctrl Shift 2. Ctrl Shift 2 já formata o texto. Em outras palavras, você pega um texto cru, todinho com o estilo normal, sem qualquer formatação, e só utilizando teclas de atalho, sem o mouse na mão, você consegue formatar o texto rapidinho, usando os estilos. Pessoal, documentação sobre estilo, ou seja, para vocês se aprofundarem, vocês vão encontrar, no caso do Word, a dica é pressionar F1, já tem tudo lá, tem alguns livros sobre o assunto. No caso do OpenOffice, eu estou deixando aqui no final algumas referências que podem ser utilizadas. Aí tem algumas referências, inclusive tem aqui um vídeo de 14 minutos, que dá uma boa noção de como utilizar formatação com estilos do LibreOffice. Alguém tem uma dúvida específica? Pessoal, valeu a pena? Tá? Então eu espero que vocês usem. Eu não disponho muito tempo para ajudar vocês em todas as situações, mas se tiverem alguma dúvida, tem o meu e-mail. Tá? E o que eu vou fazer para vocês? Eu vou mandar um e-mail, por isso que é importante o cadastro. Depois vocês vão receber o certificado de participação. Eu vou mandar um e-mail depois para vocês com o estilo para Faceca, que eu já tenho formatado, e com o modelo do LibreOffice. Eu só vou fazer uma coisa primeiro. Vou mostrar para o pessoal, para a equipe, que o formato do trabalho acadêmico, assim vai com o respaldo deles, para que vocês façam o trabalho com maior